Graça e paz, seja bem-vindo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a igreja, aquela que Calvino dizia que é a mãe dos fiéis, pois nela Deus nos faz nascer pela palavra, nos alimenta pelo sacramento e nos corrige pela disciplina. Então no vídeo de hoje nós vamos entender por que não existe crente desigrejado, porque a igreja é uma preciosidade para o crente e porque você, cristão, precisa dela. Então, de antemão, eu quero deixar claro que, como percebemos também nos textos bíblicos, existe uma divisão entre a igreja visível e a igreja invisível. O breve catecismo de Westminster diz: a igreja visível é uma comunidade composta de todos quantos, em todas as eras e lugares do mundo, professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. Então, a igreja visível é aquela igreja que você consegue perceber visualmente. Quando você vai visitar uma congregação, você vai a uma igreja, você percebe aquela totalidade de membros ali, você consegue ver. Então, a igreja visível, em resumo, é a reunião de todos aqueles que professam a verdadeira fé. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 25, diz que a igreja católica, ou seja, universal, que é o que significa o termo católico, visível, né, consiste de todos os que em todos os lugares professam a verdadeira religião e os seus filhos, né, e também em todos os lugares e todas as eras, como a gente já viu. Então, isso significa que o povo de Deus, né, a igreja de Cristo, ela é a reunião de todo o povo, em todo lugar, em toda denominação, né, em todas as congregações, em todo o espaço do mundo, que professam a verdadeira fé, né, professam a verdadeira religião. E por que é visível, né? Como eu já disse, porque a gente consegue ver. Só que o que a gente vê é, de fato, a membresia que professa a verdadeira fé. No entanto, nós não conseguimos ver, de fato, quais pessoas daquela congregação, daquela igreja visível, são, de fato, regenerados. São, de fato, crentes fiéis, né? Então, por isso que existe essa distinção entre a igreja visível e a igreja invisível. Porque na igreja visível, nós conseguimos ver aquela reunião de pessoas que professam a verdadeira fé. Mas somente o Senhor conhece o coração de cada um. Então, é somente na igreja invisível que nós temos aquela reunião dos eleitos, né? Nós temos reunidos aqueles regenerados verdadeiramente em Cristo, que não só professam a verdadeira fé, mas vivem e acreditam, né, a verdadeira fé no Senhor Jesus. Passando aqui no nosso roteiro de todos os vídeos, e aí eu quero deixar como referência para vocês darem uma conferida na Bíblia, os textos de 1 Coríntios 1:2, Apocalipse 7:9, Romanos 15:9 a 18, Mateus 28:19 a 20. Então, quantas igrejas visíveis existem? E antes que você fale, existem quantas denominações, né, existem, ou somente uma denominação, é a Igreja de Cristo e nenhuma outra, nenhuma dessas respostas, de fato, representa o que a Bíblia nos testemunha e o que os pais apostólicos, os cristãos primitivos, né, e os pais considerados pais da igreja, né, que são os primeiros cristãos e que formularam escritos, né, doutrinas, escritos teológicos assim, de valor inimaginável para a tradição, a história da igreja, também não é o que os pais da igreja falavam quando falavam de uma igreja universal, né, de uma igreja católica, portanto universal. Ou seja, a igreja visível é só uma, é a igreja que Cristo fundou, espalhada, como eu disse, em todas as eras, então desde Adão até o último crente eleito que nascerá, né, em todas as eras, em todos os locais, com todas as denominações, desde que, de fato, professem a verdadeira religião. Então é por isso que a gente não pode falar que existe, que a verdadeira, por exemplo, a igreja presbiteriana é a igreja visível. Não, isso daí é uma heresia. Eu não posso falar que a minha denominação, aqui onde eu estou inclusa, é a única igreja visível. Isso não corrobora com o testemunho da palavra e nem com o que os próprios pais, como eu disse, os pais da igreja falavam, né, sobre a universalidade dos crentes. E uma coisa interessante é que quando a gente fala sobre isso, a gente chega no ponto da unidade, né, a compreensão da unidade.
E falando aqui bem honestamente, você como cristão reformado, né, tendo em vista que esse é um canal, né, reformado, então acredito que esteja falando para cristãos reformados. Você como um cristão reformado, você provavelmente já escutou a acusação de que não há unidade, né, no protestantismo. Acontece que o que é unidade? Porque a garantia da unidade está em um só lugar. Todas as tentativas de purgar, né, os não regenerados na igreja neste mundo não deram certo. Desde os primeiros séculos, desde a instituição da igreja, lá em Atos você pode ler, já tinham pessoas que caminhavam com os crentes verdadeiros, que a Bíblia nos fala que não eram regenerados, né? Tem até o caso do Simão Mago mesmo, né? Que foi batizado, depois Pedro já constatou que ele não estava em estado de graça, enfim, já estava, enfim, dominado pelo pecado. Então, assim, existem casos que a própria Bíblia nos deixa claro, mas também existem outros que a gente não sabe. Mas, assim, desde a instituição da igreja, nós estamos entre lobos e cordeiros, nessa igreja visível. Então, portanto, a unidade da igreja, ela está em Cristo Jesus. O corpo celestial, o corpo espiritual da igreja, ele é um só, ele é uno e ele é santo tão somente por nosso Senhor Jesus Cristo. Não há uma placa ou denominação que possa, por si só, assegurar isso. Essa unidade está em Cristo. Esse corpo, como a Bíblia diz, com muitos membros, ele está unido em Cristo. Essa comunhão, ela é feita em Cristo. Então, por isso, né, que apesar de existirem denominações que isso a própria igreja presbiteriana reconhece, através da sua confissão, de que existem denominações que apresentam uma pureza maior, né, na aplicação das doutrinas e da adoração, essa unidade, ela realmente só pode ser estabelecida e preservada por Cristo Jesus. E aqui vem um ponto, né, que também é um ponto de discernimento da tradição reformada, especificamente a presbiteriana, que é a questão dos filhos. Os filhos também pertencem à igreja visível. Isso aqui eu dou referência para vocês, os versículos de Gênesis 17:7, Atos 2:39 e 1 Coríntios 7:14. Então, os filhos, eles também são membros da igreja visível, porque Deus os incluiu através do pacto da aliança, né? A nova aliança também é para os nossos filhos, como a Bíblia diz. Mas isso aqui seria assunto para outro vídeo, porque a gente entra aqui na seara do batismo infantil, né? Do pedobatismo, que é uma prática muito solidificada na tradição reformada, no meio presbiteriano, né? Então, muitas pessoas acham errado, entendem que o batismo, o pedobatismo, né, o batismo infantil, na igreja presbiteriana é interpretado como uma garantia de salvação, mas não tem nada a ver com isso. Na verdade, o batismo, ele é o selo de admissão, é o selo visível de admissão da igreja de Cristo. É através do sacramento do batismo. Só que ele não garante a salvação, ok? A salvação continua vindo pela fé em Cristo Jesus, gratuitamente pela graça salvífica do sacrifício de Cristo. No entanto, os princípios da nossa liturgia, inclusive quando vamos batizar nossos bebês, eu até o momento já batizei 2, com a graça de Deus, contando, né, se Deus abençoar, nós inclusive nos responsabilizamos, temos como dever frente à igreja de Cristo o ensino das Sagradas Escrituras, a condução dos nossos filhos para que eles depois professem publicamente a fé. Porque a profissão de fé, ela é um requisito, né, também para a entrada na igreja visível, né? O batismo é o selo pactual, o selo visível, e a profissão de fé, ela é um requisito indispensável. Você precisa confessar a Cristo, professá-lo visivelmente. E aí depois, por exemplo, as nossas crianças, quando são batizadas, quando elas atingem a idade adulta, elas são batizadas e se tornam membros visíveis de acordo com o pacto da graça. Membros não comungantes. Quando elas atingem a idade da razão, elas realizam a classe de catecúmenos, né, em que elas aprendem os nossos padrões de fé, elas são catequizadas, né, no catecismo, enfim, e
tendo isso posto, atingindo a idade da razão, elas professam a sua fé publicamente. E aí se tornam membros comungantes. Então, essa ideia, né, que muitos se apavoram, inclusive, sobre essa questão das denominações, etc., a gente tem que entender que uma igreja pura mesmo, a gente só tem no céu. Né? Entre os próprios 12 apóstolos existia Judas. Já parte daí. Então, na igreja visível, a gente entende, né, e pelo testemunho das Sagradas Escrituras, que existe uma junção, né, de pessoas regeneradas e não regeneradas nessa igreja visível. A igreja perfeita, somente no céu. Então é sempre essa mistura, né, entre verdadeiros crentes e falsos crentes. A pureza total da igreja, ela só vai ser alcançada no céu, na igreja triunfante. E é lindo, né? É muito bonito você pensar nisso. Porque nós, enquanto membros de uma igreja visível, nós fazemos parte da igreja militante, que está aqui na terra, militando contra o pecado, contra o diabo, contra o mal. Enquanto que a igreja invisível, que também pode ser aquelas pessoas que ainda estão vivas aqui na terra e que fazem parte da igreja visível, mas que de fato são verdadeiros regenerados, eleitos do Senhor e portanto fazem parte da igreja invisível, né, celestial, espiritual. Nessa igreja invisível, há também aqueles que já estão no céu com o nosso Senhor e que portanto, por já estarem no céu com o nosso Senhor, fazendo parte da igreja invisível, eles são a igreja triunfante, já estão no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é lindo, é belíssimo você observar essa ótica santa, né, da igreja, da santa igreja, que é una, que é universal. Então, como eu disse, que os meios de entrada e comunhão, né, a entrada é o batismo e o meio de comunhão é a Santa Ceia, né, o sacramento da ceia do Senhor é o meio em que nós estamos sendo alimentados verdadeiramente, né, por Cristo, pelo seu sangue, pelo seu corpo, como a palavra diz. E aqui também seria assunto para um outro vídeo, porque nós cremos na presença real do Senhor Jesus Cristo, né, no sacramento, em que nós de fato somos alimentados pelo corpo e pelo sangue quando comungamos, pela realidade espiritual, ou seja, pela ação do Santo Espírito. Não que o pão e o vinho se transformem materialmente no sangue e no corpo. E isso aí daria um vídeo mesmo, porque é um assunto assim, extremamente complexo, que teria que ser abordado com muita cautela e trazendo cada texto bíblico. Enfim, eu posso, se vocês até se interessarem, eu posso trazer esse vídeo para aqui. Mas, então, né, temos a comunhão pelo sacramento pelo sacramento da ceia, em que nós estamos em comunhão com o corpo local da igreja e com o Senhor Jesus, que está no céu, né? E somos incorporados visivelmente pelo batismo. Por isso que batizamos nossas crianças, né? Que também estão dentro do pacto da graça. E aqui, a abrangência da igreja visível, acho que eu já deixei isso claro, né? Ela abrange todas as eras, lugares, né? É uma comunidade, de fato, a igreja é de fato uma comunidade histórica, global, né? E geracional. Por isso que ela é una, santa, católica, ou seja, universal, e apostólica. Né? Só que é interessante pensar que apostólica, a gente pode pensar somente na questão lá dos apóstolos. Mas, na verdade, não. Se você for analisar todo o testemunho bíblico, ela é uma igreja apostólica porque a Bíblia diz que ela foi fundamentada, né? O fundamento da igreja foi lançado, né? Sobre os apóstolos e também sobre os profetas do Antigo Testamento. O que também nos remete que a igreja ela começa lá desde Adão, entende? O corpo de Cristo, em todas as eras, desde Adão e Eva até o último eleito, como eu disse. Então, quais são os privilégios, né, especiais de quem está nessa maravilhosa igreja visível de Deus? O catecismo nos responde que a igreja visível tem o privilégio de estar debaixo do cuidado e do governo especiais de Deus, de ser protegida e preservada em todas as épocas, apesar da oposição de todos os inimigos, de gozar de comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que nele crê será salvo, sem excluir a ninguém que queira vir a ele. Essa resposta mostra como a igreja, ela é, e veja que belíssimo, a igreja aqui na Terra, ela é o canal da graça de Deus.
Então você entende que a igreja, sendo o canal da graça de Deus no mundo, não existe crente desigrejado. A comunhão dos santos é algo maravilhoso. Então eu não entendo como alguém conhecendo a verdade do Evangelho poderia estar no estado individual de fé. Porque o cristianismo não é uma fé individual, né? Ela é uma fé vivida em comunhão, em um corpo. Então, passando aqui para o nosso próximo tópico, né, o cuidado e o governo especiais de Deus, nós temos o versículo muito conhecido, né, de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja, a nossa mãe espiritual, de onde somos gerados pela palavra, alimentados pelo sacramento e disciplinados, corrigidos. Então, a igreja nunca deixará de existir. É isso que o Senhor quis dizer, né, com esse versículo. Deus sempre, sempre preserva um povo fiel, apesar de todas as circunstâncias. E isso a gente vê desde a igreja primitiva, né? Então, a igreja, ela é indestrutível porque ela é edificada sobre Cristo, a rocha eterna. Essa é a rocha da igreja. Como Pedro mesmo, o apóstolo Pedro, na sua carta, né, diz, né, o Pedro fala sobre isso, de quem é de fato a pedra e a rocha sobre a qual a igreja está edificada, e é o Senhor Jesus Cristo. E ele também nos diz que nós, estando em Cristo, somos pedras vivas. E aqui chegamos no tema da comunhão dos santos, que é um dos grandes privilégios, né, de fazer parte da igreja visível aqui na Terra. Que a comunhão dos santos é a expressão de como nós, vivendo em comunhão, nos fortalecemos mutuamente, nós oramos uns pelos outros, nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, e é uma bênção isso, né? Atos 2,42 diz que perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, nos sacramentos, nos meios de graça. Uma bênção, né, irmãos? É algo assim maravilhoso mesmo. Agora passamos para o ponto dos meios ordinários de salvação. Quais são esses meios ordinários de salvação, né? São os meios de graça, que você só encontra no canal da graça de Deus na Terra, que é a igreja. Então, na igreja, nós temos os meios de graça. Os meios em que o Senhor transmite graça, que é a pregação fiel da palavra, os sacramentos da ceia e do batismo, a disciplina eclesiástica, a oração e a comunhão. Então, fora da igreja visível, esses meios são negligenciados. E é por isso que você, cristão, precisa da igreja. Porque é aqui que você vai estar em comunhão. É aqui que você vai estar tendo livre acesso a esses meios de graça. E é na igreja também que existe a oferta, né, um instrumento de evangelização. Ide por todo mundo, né, pregar o evangelho, fazer discípulos. A igreja, ela é, de fato, um instrumento ordenado por Deus para evangelizar. E a importância suprema da igreja está nisso, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, ela é o sal da terra. E por isso eu concluo que você fazer parte da igreja visível é um privilégio incomparável. Participar dos meios de graça, testemunhar do evangelho, estar na comunhão dos santos é algo maravilhoso, é algo desejável, meus irmãos. Eu desejo realmente para você que porventura esteja assistindo esse vídeo e que não esteja frequentando assiduamente uma igreja, eu desejo que você sinta no seu coração essa necessidade, porque por mais que alguns façam críticas de que às vezes a agenda da igreja pode ser grande demais e tirar o tempo das pessoas, da família, que também é uma instituição sagrada, instituída por Deus. Mas aqui eu não estou falando de exceções, né? Então, assim, claro que isso seria errado. Essa carga horária de atividades extras que tiram tempo da pessoa, da família. Mas isso é o periférico, isso não é uma regra, é uma exceção. Então, seja qual for o motivo que hoje, meu irmão, faça com que você não esteja frequentando uma igreja bíblica, eu oro para que o Senhor e o Espírito Santo toquem em seu coração. Porque desde o fundamento da igreja, desde a igreja primitiva, nós
vemos a Igreja de Cristo crescendo em comunhão no partir do pão, meu irmão, na comunhão dos santos, através dos meios de graça que são administrados na igreja. Então é uma bênção mesmo. E por que dentro dessa igreja visível nós temos crentes e descrentes, pessoas que infelizmente estão escutando o evangelho, professam pela língua a fé, mas não vivem verdadeiramente a fé, né? Não são eleitos de Deus, podem estar com o nome escrito no livro da membresia local, mas não estão com o nome escrito no livro do Cordeiro. Então, por ainda vivermos nessa realidade terrena, nós teremos sim muitos aborrecimentos. E muitos aborrecimentos não só com aqueles que não são eleitos, mas com aqueles crentes verdadeiros que também são pecadores como nós. Então, de fato, a igreja aqui ainda não é um local de perfeitos, né? Então, sim, temos dificuldades relacionais, mas Deus nos chamou para isso, para viver em comunhão, para confessar os nossos pecados uns aos outros, para crescermos juntos, né, em fé, em santidade. Então eu desejo mesmo realmente a você, meu irmão, que não esteja hoje frequentando a igreja, que você volte para a sua mãe espiritual, que é a Santa Igreja de Cristo aqui na Terra. Então eu quero agradecer a você que ficou até o final desse vídeo e dizer que eu espero você em um próximo vídeo.